Boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Continuando aqui minha série de vídeos falando a verdade a respeito da reforma, né? Como foi a reforma protestante, né? Como é que Lutero fez, né? O que ele ensinava, né? Estou aqui com um livro, né? Clássicos da Reforma, Martinho Lutero, né? Uma coletânea de escritos, né? Então eu vou me basear nos escritos do próprio Martinho Lutero, né, para fazer minhas críticas e mostrar para você como é que de fato foi a reforma, né? O que foi que Lutero fez, né? Vamos lá, né? Página 92, né, do livro Clássicos da Reforma de Martinho Lutero, né? Diz assim: portanto, né, por meio do batismo, todos somos consagrados como sacerdotes. Como Pedro afirma em 1 Pedro 2,9: Vós sois geração eleita e sacerdócio real. E o livro de Apocalipse: Por meio do teu sangue nos constituíste sacerdotes e reis. Assim, se não houvesse uma consagração superior àquela concedida pelo Papa ou pelos bispos, essa consagração por ele jamais tornaria alguém padre, nem autorizaria alguém a celebrar a missa, pregar um sermão ou conceber absolvição. Portanto, a consagração realizada por um bispo não é nada além do que se ele, em lugar e em nome de toda a consagração, todos com o mesmo poder, tomasse um dentre eles e o encarregasse de utilizar seu poder em favor dos outros. Então, o que acontece, irmãos? Quando Lutero estava realizando a reforma, né? A reforma entre aspas, né? Que não foi bem uma reforma, né? Que aconteceu. Lutero se encontrou numa encalacrada. Ele se encontrou num beco sem saída. Qual foi o beco sem saída que Lutero encontrou? Primeiro, Lutero ele não podia negar a autoridade da Igreja Católica, né? Por quê? Porque ele mesmo era um padre consagrado pela Igreja Católica, né? Então, se ele negasse a autoridade da Igreja Católica, ele estaria cortando o galho onde ele estava sentado. Por quê? Porque ele estaria negando a própria autoridade dele. Ele estaria dizendo que ele mesmo não tinha autoridade alguma. Isso se ele negasse a autoridade da Igreja Católica. Lutero também não poderia consagrar outras pessoas a serem padres junto com ele. Porque na Igreja Católica, os padres eles não têm autoridade para consagrar alguém a ser padre, né? Então, primeiro, Lutero não podia negar a autoridade da Igreja Católica, né, quando ele foi fazer a reforma. E Lutero também não podia consagrar ninguém a ser padre. Então, o que foi que ele fez? O que foi que os protestantes da época fizeram? O que Lutero fez, junto com aquele grupo dele, foi se autoproclamar autoridade. Foi isso que eles fizeram, né? O que acontece? Numa igreja evangélica, um pastor, quando alguém vai se tornar pastor, como é que ele faz? Um pastor escolhe ele, né? E aí ele, sendo escolhido pelo pastor, é consagrado por ele a ser outro pastor, né? É assim que acontece. Para Lutero, que ele escreveu aqui, não é assim que acontece, né? Não é assim. Uma pessoa não é consagrada pela autoridade da pessoa que está acima dos membros da igreja. Não é assim. Lutero explica assim, ó. Para tornar isso ainda mais claro, né? Se um pequeno grupo de cristãos leigos e piedosos fosse capturado e colocado em um deserto e não tivesse entre eles padre algum consagrado por um bispo, e se ali no deserto eles concordassem em escolher um deles, casado ou solteiro, e o encarregasse do ofício de batizar, celebrar a missa, absolver e pregar, tal homem seria de fato padre, como se todos os bispos e padres o tivessem consagrado.
Disso decorre que, em caso de necessidade, qualquer um pode batizar e conceder absolvição, o que seria impossível se fôssemos todos padres. Então, Lutero diz que um pastor, que acontece? Na igreja evangélica, né, um pastor consagra outro, pela própria autoridade do pastor, né, consagra outro a ser pastor. É assim que acontece. Para Lutero não é assim. Para Lutero, a autoridade do sacerdote, ela brota do povo. Ela vem do povo. O povo escolhe quem vai ser o seu pastor. Então a autoridade brota do povo. E a partir do momento em que o povo escolhe, aquele se torna o pastor legítimo, né, dado por Deus para aquele povo. Então é como se fosse uma coisa democrática, né? O povo escolhe a sua autoridade, né? Tá achando um absurdo, né? Mas foi isso que Lutero escreveu aqui, né? Foi isso que Lutero colocou aqui no seu livro, né? Disso decorre, né, que em caso de necessidade qualquer um pode batizar e conceder a absolvição, o que seria impossível se não fôssemos todos padres, né? Para ele todo mundo tinha autoridade para conceder a absolvição de pecados, né? Essa imensa graça e poder do batismo e da classe cristã eles destruíram inteiramente em nós e tornaram desconhecidas por meio da lei canônica, né? Foi dessa maneira mencionada anteriormente que os cristãos no passado escolheram entre eles bispos e padres que eram depois confirmados por outros bispos sem todas as cerimônias atuais. Aí Lutero diz, né? Havendo, pois, as autoridades seculares sido batizadas com o mesmo batismo e tendo a mesma fé e o evangelho que nós precisamos reconhecer... Vou repetir. Ficou ruim, né? Havendo, pois, as autoridades seculares sido batizadas com o mesmo batismo e tendo a mesma fé e o evangelho que nós, precisamos reconhecer que são padres e bispos e aceitar seu ofício como um ofício próprio da comunidade cristã e proveitosa para ela. Pois seja lá quem sai da água do batismo, esse pode se orgulhar que já foi consagrado padre, bispo e papa, embora não seja conveniente que cada um exerça esse ofício. Pois, embora de igual modo sejamos todos padres, pessoa alguma pode se autopromover e incumbir-se de fazer o que todos temos condição de realizar, sem nosso consentimento e eleição, né? Então, o que acontece? Lutero, ele não podia nem negar a autoridade da Igreja Católica e nem ele mesmo consagrar alguém a ser padre. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou todas aquelas pessoas que o seguiam e declarou que todo batizado é um padre, um bispo e um papa. Ele pegou os príncipes, os homens poderosos daquela época, mandou uma carta para eles e disse: olha, a partir do momento em que vocês foram batizados, vocês já são padre, bispo e papa, se vocês quiserem. Então, ele disse: nós temos que reconhecer as autoridades seculares, que eram os bispos da época, como padres, bispos e papas, e aceitar o seu ofício como da comunidade cristã. Então, Lutero, né, foi assim que Lutero fez. Ele não podia nem negar a autoridade da Igreja Católica, porque se ele fizesse isso, ele estaria cortando o galho onde ele estava sentado, né? E ele também não podia consagrar ninguém a ser padre, porque um padre não tem autoridade para consagrar ninguém. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou o texto de 1 Pedro 2,9, né? Vós sois geração eleita e sacerdote real, e declarou que todo batizado é um padre, um bispo e um papa. Parece um absurdo? Parece uma loucura? Mas foi isso que ele fez. Foi assim que foi a reforma protestante. Lutero não tinha de onde tirar autoridade. Então, o que foi que ele fez? Ele declarou
que todos eram padre, bispo e papa. Todos os batizados eram padre, bispo e papa. E ele disse para os príncipes que o apoiavam, que ele reconhecia eles como padre, bispo e papa. Então, na igreja evangélica, um pastor, quando alguém vai se tornar pastor, um pastor tem que impor as mãos sobre ele para o consagrar. Não é isso? E ele só se torna pastor, né, a partir do momento em que a imposição de mãos ali, né? Isso na igreja evangélica. Mas não foi isso que Lutero fez. Então, até os pastores seriam contrários a isso que Lutero fez. O que foi que ele fez? Ele não podia nem negar a autoridade da Igreja Católica e nem consagrar alguém a ser padre. Então, o que foi que ele fez? Ele declarou que todos os batizados eram padres, bispos e papa. E que uma pessoa, quando se tornava sacerdote, quando se tornava um padre, era pela vontade do povo. O povo daquela comunidade se levantava e constituía alguém como padre, né? O que é contraditório, já que todo mundo é padre, né? Para ele. Então essa foi a Reforma Protestante. Foi isso que Lutero escreveu, por mais absurdo que pareça, né? Ele disse que todo batizado é padre, bispo e papa. E que os príncipes daquela época, as autoridades seculares, como ele disse, tinham que ser reconhecidas por toda a igreja como padres, bispos e papas. Então é isso. Então, de Martim Lutero, assim, não vem nada válido. Dos seguidores dele, não vem nada válido. Porque eles mesmos se autoproclamaram autoridade, né? Dos seguidores de Martim Lutero. Então, disso que Lutero fez, não vem nada válido. Nada do que ele fez é válido, né? Do que os seguidores dele fizeram no luteranismo, né? Por que isso? Porque o próprio Lutero disse que todo batizado é uma autoridade. E isso nem os evangélicos concordam, né? Então, essa foi a reforma. Foi isso que ele fez, né? Que não está de acordo com a Sagrada Escritura, nem com o entendimento dos evangélicos de hoje. Não é isso? Então eu vou continuar. Não terminei de falar a respeito da Reforma Protestante, né? E da doutrina de Martim Lutero. Por que Lutero está errado? Porque no Antigo Testamento, que acontece? No Antigo Testamento havia um sumo sacerdote visível na terra, né? E já naquela época, né? Todos eram considerados sacerdotes no Antigo Testamento, né? Isso está escrito nesse livro aqui, O Mais Completo Guia sobre o Judaísmo, do Rabino Benjamin Black, né? O que o Rabino diz, né? O Rabino mostra que já no Êxodo havia essa declaração de que todos eram sacerdotes. Só que ninguém tinha autoridade só que o povo, como o povo de Israel, como povo sacerdotal, não tinha autoridade nenhuma, né? Eles eram sacerdotes só no sentido de levar a luz de Deus para o resto do mundo, né? Eles não tinham a mesma autoridade dos sacerdotes, tá certo? Então, da mesma maneira que no Antigo Testamento eles não tinham essa autoridade, no Novo também não, né? Então é isso, irmãos. Essa foi a Reforma Protestante. Foi a reforma que Lutero fez, tá certo? O que o luteranismo fez, do que veio do luteranismo, não tem validade, porque eles não tinham autoridade, tá certo? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.